We bought it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Aos descendentes do CP/M. Um que ainda continua aí até hoje, que é o DR-DOS. DR-DOS. Uma coisa que eu gosto, eu usei DR-DOS no meu Também usei DR-DOS na minha. Aliás, eu usei DR-DOS na minha infância. Aham, Cláudia, senta lá. Não, você não usou na sua infância não, porque você tem quase a minha idade, vai lamber sabão. Eu usei DR-DOS na máquina, eu tinha DR-DOS, eu ainda tenho perdido em algum lugar as imagens de disquete do DR-DOS. Eu tenho DR-DOS 6.0. Você tem, hoje em dia ainda tem, eu não me lembro se o FreeDOS seguiu o desenvolvimento separado, mas acho que o DR-DOS teve o código aberto. Você tem o OpenDOS, que segue, e você tem uma empresa hoje, né, chamada DR-DOS, que vende o DR-DOS, mas aí, claro, voltado para o mercado de embedded, mercado embarcado. O DR-DOS, a origem dele vem CP86, Personal CP/M, DOS Plus e DR-DOS. Vai lembrar que ele está hoje em dia na versão 7.03, tá? E tem inclusive ele tem multitarefa, tem toda a interface compatível com o DOS, com o último DOS lançado pela Microsoft, né, o 6.22, mas ele tem inclusive multitarefa. Me corrija se eu estiver errado. O DR-DOS não foi o primeiro, antes do MS-DOS, a ter aqueles gerenciadores de memória para DOS? Como teve o MainMaker. Embutido, exatamente. Como tinha da Microsoft, né? Ele teve antes. Ele saiu na época do MS-DOS 5.0. Inclusive quando a Caldeira tem uma longa história com relação aos direitos da Digital Research, que passa por 400 empresas. É quase o Amiga pós-falência da Commodore. Nossa! Ou seja, uma saga estelar. Só não ganha da maior saga de todas, né? As Unix Wars. As guerras pelos direitos do Unix. Essa eu acho que ainda consegue ser pior que a do Amiga, mas tudo bem. Guerras clônicas. Impressive. Quando a Caldeira tentou reviver o DR-DOS, e aí a partir do momento em que pegou o CP86 e foi tornando mais parecido com o MS-DOS, uma das coisas foi essa. No MS-DOS você precisava de um gerenciador de memória de terceiros, o DR-DOS você não precisava. E mais uma série de outras coisinhas que o MS-DOS acabou incorporando. O DR-DOS, ou chupiando, né, se você quiser. O DR-DOS trazia se não me engano, trazia o Superstore embutido, que era um programa que compactava o teu disco. Isso. Assim, ele funcionava que nem aquele... O stack era separado. Isso aí. A história era nativo do DR-DOS. Ou seja, o DR-DOS era um sistema operacional bem combadinho, viu? Com bastante coisinhas que agradavam legal o usuário. Inclusive, a versão que eu tinha do DR-DOS, ele não era bem multitarefa, mas ele era multitask. Eu podia executar uma tarefa, deixá-la em background e executar fazer task switching, não? Terminal. Isso aí, multitask switch. Fazer task switching. Sim, isso era muito interessante dele. E era basicamente ele era o CP86. Que foi arredondado para parecer mais próximo do MS-DOS. Dele, o copyright dele começou em 76. Que era por causa do CP/M. Vou dizer, copyright em 76 1990 e poucos. Aliás, um parênteses, a Microsoft, eu rodei DR-DOS em cima do Windows 3.1. Com DR-DOS com 3.11, Windows 3.11. Caramba, eu pensava que eu era o único maluco que fazia isso.
Não, eu usei isso até 1998, até 98, 99. E eu cheguei à conclusão que rodava mais redondo no Windows 3.1 no DR-DOS do que no MS-DOS. Mas tinha uma maldade. Quando você carregava, toda vez que você carregava pro DR-DOS, ele dava uma mensagem de erro. Você dava o OK, ele funcionava perfeitamente bem. Pilantragem que a Microsoft fez dentro do Windows. Mas melhor ainda era você rodar. Se você queria rodar aplicações do Windows, você rodava elas melhores no Desk View da Quarterdeck, ou então melhor ainda no OS2. Sim, mas Desk View e Quarterdeck, OS2 não, na nossa zona. Mas Desk View a gente inclusive comentou lá no episódio, 2 episódios atrás. A gente tinha falado dele. Mas o DR-DOS tá ainda aí, ó. Quem quiser comprar uma cópia, $35. Tá lá, só entrar no drdos.com. Um outro filho do CP/M, que aí no caso é filho do Gen, que é o Vilmax. Sim, o Vilmax. O Vilmax foi uma das inovações do DR-DOS, que foi, pela primeira vez, um DOS tinha uma interface gráfica dentro dele. Você não precisava de interface gráfica de terceiros. Era muito mais simples que o Gen original. O Gen, que tem uma longa história envolvendo brigas de copyright com a Apple e etc e tal. Sim. Começou saindo para Atari ST, depois saiu conversões para PC, da Amstrad, e tem uma longa novela. E o Vilmax, ele era só de gerenciamento de arquivo, mas tinha pelo menos uma interface de gerenciamento de arquivo gráfica. A lá DOS Shell da vida. Depois apareceu o DOS Shell. Pergunta, o Vilmax ainda tem versão pra 68K? Não, acho que é só pra plataforma Intel 8. Só pra DR-DOS. Só pra x86, né? Só pra x86. Só pra x86. Não houve Vilmax pra 8K. Eu vi um negócio mas foge um pouco, deixa pra lá do Vilmax. Eu quero falar do Ventura Publisher, deixa. Até porque ninguém vai lembrar que é Ventura Publisher hoje em dia. Só eu. E eu. Enfim, vamos falar de Ventura Publisher. Ai, caramba! Tá bom, eu tava vendo uma coisa interessante sobre o Vilmax, que eu tava dando uma olhadinha. Alguns desenvolvedores que participaram do desenvolvimento do Gen, eles saíram não havia interesse em desenvolvimento de aplicações, eles saíram, fundaram uma empresa nova com outros desenvolvedores do Gen original e começaram uma empresa chamada Ventura Software. Eles desenvolveram o Ventura Publisher, que foi durante algum tempo um dos grandes sistemas de editoração eletrônica. Você tinha PageMaker, Ventura, tinha eram 4. Era o FrameMaker e um que é usado muito em Apple, o Quark Express. O Quark Express. Eu lembro que o manual do carro, outro dia eu fui olhar o PDF, fui examinar e descobri que ele foi feito no Quark Express. Então, o Ventura Publisher, que saiu, depois foi marketeado, né? Foi lançado pela Xerox, ele era vendido como produto da Xerox. Depois, a Corel comprou e publicou durante um tempo o Ventura Publisher, o Corel Ventura Publisher. Pode inventar até matar ele de vez e incorporar ele no Corel Draw. Exatamente, mas aí foi... Triste fim do Ventura, cá entre nós. Exatamente, e teve gente que participou do desenvolvimento dele, foi o pessoal que participou do desenvolvimento do Vilmax. Te digo até qual foi a última versão do Corel Ventura, foi no Corel 5. Isso já não é de agora. E um terceiro filho do CP/M, vamos dizer assim, que é o que veio a partir do MPM86, incorporou coisas do CP/M no concorrente CP/M, concorrente DOS, Multi-User DOS. Como descendente do MPM, o Multi-User DOS é um sistema operacional multitarefa, tornando focado mais para real time. Também está à venda, se você quiser comprar, você vai na IMS Limited, na Intelligent Microsoftware. Você pode comprar uma cópia do Rio 32, né? Isso, Rio 32, que é um descendente do Multi-User DOS. Hoje em dia esse, mas assim como o DR-DOS, tem essa aplicação para dispositivos embarcados, né? Pois é. Agora uma perguntinha, o Novel DOS tem alguma coisa a ver com esse Multi-User DOS? Não, o Novel DOS tinha a ver com o DR-DOS. Então... Na verdade era uma cópia, né? Licenciada ou os caras foram no grito? Não, a Novel comprou, eu acho que a Novel comprou coisas da Digital Research. Porque agora você, falando bem, tinha característica no Novel DOS que tá lembrando mais esse Multi-User DOS. Sim, mas o Novel DOS no caso foi comprado. A Novel pagou o royalties pra poder usar. Pra Digital Research. Sim. Tá. Oh, yeah. Então foi bom ter puxado aqui sobre o Novel DOS também. Filho do CP/M. Tá certo, corrigido. Na verdade, é um descendente do DR-DOS. A Novel comprou a Digital Research e renomeou como Novel DOS. Aliás, vamos contar a história que aconteceu com a Digital Research?
Vamos. É, claro. É até bom a aqui gente pra falar, isso, né? é até bom a gente falar também do que aconteceu com o Gary Kildo e o Tim Armstead. A Digital Result foi comprada pela Novell, que renomeou o DR2 para Novell DOS. Alguns vão lembrar do Novell DOS, que a Novell ainda tentou empurrar, vendendo no final da vida útil do DOS. Particularmente, para tentar segurar um pouquinho a onda de net, do pessoal que estava saindo de network para outras redes, Microsoft ou Lantastic e tal. Depois, esses assets foram comprados pela Caldeira, que nomeou como OpenDOS, liberou o código-fonte e transferiu os direitos para uma subsidiária chamada Lineo, e vendeu esses direitos a uma empresa chamada DR2 Corporated. E é hoje em dia quem tá com os direitos do DR2, né? O site www.dr2.com. Essa é uma das histórias do Novell DOS. Acabou DR2, Novell DOS e acabou voltando. Tanto é que essa Novell DOS 7, para a memória, que é o que saiu, nomeado como Novell DOS 7. E não só de filhos, mas além da influência já largamente no MS-DOS, o CP/M também acabou influenciando outro sistema. Talvez o mais explícito seja o MS-DOS. Tirando o MS-DOS do MSX-DOS, porque o MSX-DOS era compatível, mas aí também a influência no MSX-DOS vem de ambos, vem do CP/M e do MS-DOS. Na prática vem do CP/M mesmo, né? Porque ele mantinha nome de arquivo 8.3, letra de drive, você tinha o sistema de arquivos igual, a compatibilidade binária de arquivos, né? Não é compatibilidade binária, é compatibilidade de arquivos, né? Você tinha muito programa de CP/M que você podia com isso rodar no MSX. Por exemplo, compactadores, feito por tem um par de compactadores para MSX, padrão LHA, o LHA, LHX, ou PMA e PMX, que é o padrão PMA, que são originalmente CP/M. E você pode rodar eles no MSX sem problema, tem lá e tem muita coisa. Programas falando de emulação de terminal, para conexão, e vários outros. Mas o MSX-DOS tem uma influência muito grande. O MSX tem B2, tem o interpretador de comandos que é o command.com, tem toda uma influência que foi exercida nele, talvez um pouco menos no DOS 2, que aí já foi mais influenciado pelo MS-DOS 3.3, porque o MS-DOS já começou a se dissociar do CP/M. Ele já começou a criar suas próprias pernas e caminhar no seu caminho, um tanto quanto atrapalhado, né? Um percurso um tanto quanto esburacado, mas ele começou a caminhar nele. E o MSX-DOS versão 2.0, que com as suas mudanças, saiu até agora há pouco tempo a última versão do command2.com, que é a versão 2.44, feita por um grupo de programadores interessados em desenvolver em cima. Não é oficial, mas aí já era a influência mais do MS-DOS 3.3. Haja vista que o MSX-DOS é um porte do MS-DOS. Em alguns aspectos, sim. Afinal, é o mesmo desenvolvedor, né? Microsoft. Pois é. E isso pro DOS 1. Pro DOS 2 do MSX, não. DOS 2 do MSX, uma empresa foi contratada pelos japoneses, o nome é uma empresa da Inglaterra, eu não sei o nome, e ele foi desenvolvido todo, inclusive em Dizzy, em linguagem de alto nível. Ele foi escrito todo em C. Mas aí eu não tenho, assim, como direi, comprovações para pegar e confirmar o que eu tô afirmando. Mas o que foi passado é que isso foi o que aconteceu no caso do MSX-DOS. Uma coisa que eu tô vendo aqui, cara, curiosa, e eu não sabia disso, e olha que eu conheço bastante de CP/M. Em 82, o CCP foi substituído, cara. Ele foi substituído pelo um Z80 Command Processor Replacement, o CCPR. Fizeram um CCP comunitário, tanto que a gente que não tem ligação com a Digital Research. Inclusive foi um grupo de robistas que se auto-intitulou de CCP Group. Eu não sabia, isso daí é legal. Uma última influência do CP/M foi no TOS do Atari, o famoso Tremel, sei lá, Dell Operating System, enfim. A velha piada que o T do Atari TOS é Tremel Operating System, né? Que usava o GEN. Ele licenciou o GEN da Digital Research, Digital Research exportou para 68.000 e usou como o sistema gráfico do Atari ST. Inclusive, se você observar o visual do GEN que foi pro Atari ST, porque aliás, uma coisa que nós explicamos no GEN, a primeira versão do GEN, ela foi imediatamente atacada pela Apple, dando um processo. Aquele velho processo dizendo que eles copiaram, o look and feel foi copiado. Isso. Opa! Que beleza! O GEN 2 já foi uma versão
limpa, perdeu funcionalidade. Por exemplo, você não podia ter, você tinha 2 janelas fixas, ao contrário da quantidade de janelas que você podia ver no Gen 1, etc. E no Gen 3 também acabou carregando essa origem, esse processo. Mas o Gen que foi para TRST e que acabou sendo incorporado no TOS, eles lembravam muito mais do Gen 1, que era o Gen original. E carregou, e até hoje carrega, assim, todas as versões do TOS, qualquer uma das 4 versões que existem, o Gen carrega como o sistema gráfico. Já comentamos o caminho do DR2 e agora o Ricardo vai comentar um pouco do que aconteceu com as 2 grandes figuras por trás do CP/M. A Digital como empresa, ela foi adquirida em 1991, ela foi comprada pela Novell. A Novell queria ter acesso à linha de sistemas operacionais da Digital, foi incorporada a Digital Research, tá? É diferente da DEC. A DEC era o fabricante de processadores, que tem o processador da família Alpha, tudo que ela foi comprar posteriormente pela Compaq. Essa diferença. Das pessoas que trabalharam, que tiveram lá, né? Vamos lembrar que no ano de... O primeiro a falecer vítima de um câncer foi o Gary Kildall. Ele faleceu no dia 11 de julho de 1994. É irônico porque nessa época eu comecei a procurar participar da lista de discussão de CP/M em torno dessa época, e porque eu estava interessado procurando na internet coisas relacionadas a MSX, estava difícil encontrar, não sei o que, e eu procurei na CP/M e de repente eu olho a lista e um monte de gente comentando a morte do Gary Kildall. Eu falei, pô, eu sou pé frio mesmo, né? Acabei de chegar e o cara já morreu. Ele veio a falecer com 52 anos, vítima de câncer, ou deixou um filho e uma filha, o Scott e a menina Christine. A esposa dele, a viúva, a Dorothy, veio com o qual eles fundaram, ela era cofundadora da Digital. Dorothy veio a falecer em 31 de janeiro de 2005, também vítima de câncer. Ela faleceu já. E o principal sócio do Gary Kildall, o Tim Olmsted, ele tem também uma história curiosa. Ele infelizmente faleceu no ano de 2001. Sim, parece que o pessoal do CP/M tinha algum problema. Todo mundo morreu. É interessante, sim, ele faleceu no ano de 2001, com 51 anos, também vítima de um câncer, depois de uma longa luta contra o câncer. E a gente pode se agradecer a ele, porque muita coisa que tem hoje em dia disponível na internet sobre o CP/M foi trabalho dele, do próprio Tim Olmsted. Participou do desenvolvimento da arquitetura. Esse homem, ele conseguiu permissão dos donos da marca, do CP/M. Ele juntou bastante material, arquivos, gastou muitas horas digitalizando, passando boa parte da documentação, passando a CR e formatando e montando e disponibilizando esse material. Tem alguns sites inclusive com referência ao Tim Olmsted, que foi uma pessoa importante dentro do universo do CP/M. Não era desenvolvedor direto, mas ele conseguiu manter muito desse material e disponibilizar muito para o pessoal que hoje em dia a gente tem acesso, tá? Mas não tem, porque muito foi perdido ao longo do tempo. Não havia muita preocupação em tornar esse material disponível, para disponibilizar esse material para os dias futuros, para o futuro. Não houve muita preocupação quanto a isso. Então, infelizmente, eles já são, tanto Gary Kildall quanto a sua esposa que fundaram, já falecidos. A Digital é apenas hoje em dia uma lembrança, que ela foi comprada pela Novell, mas a influência do CP/M está aí. Até quem está usando o seu Windows 2008 Server, quem está rodando coisas aí nos seus Windows 7, tudo, lembre-se que muito do que vocês estão usando, muito do que veio, tem origem no CP/M. Muito do que a gente já falou, tudo que a gente falou, muito teve origem no CP/M, veio do CP/M. E o CP/M deixou uma herança para o mercado, uma herança muito forte. E com essa explicação sobre o que aconteceu com todos os personagens da nossa história, eu acho que nós chegamos a um bom termo. Agora, só para encerrar, vamos fazer um pequeno histórico, uma pequena compilação das máquinas famosas que já rodaram CP/M no mundo. Eu tenho aqui uma listinha aqui que eu posso fornecer para vocês. Opa! Uma lista de máquinas que rodaram CP/M. A velha e boa Wikipedia. Não, nós tivemos máquinas famosas com o Altair 80800. A lista é grande, hein? É giga, não, mas claro, só as máquinas realmente importantes. Aquelas que mudaram alguma coisa no mundo. Podemos relacionar o Altair,
Os Amstrad, os Amstrads, Atari. O Atari 800, o Atari XL, o XL e o Atari ST. No Atari, o caso do Atari XL, aquilo que o João tinha falado do Vaporware. Isso aí. Nós tivemos o Commodore 64 e o 128. BBC Micro com adaptador. É claro, o Apple II. O Apple II, claro. Coleco Os Adam. decks. Nós tivemos o deck Rainbow e o deck VT-180. Os Coleco Adam rodaram com... O Compact Portable. Compact Portable, verdade, tá aqui, ó. Os Epson, vocês lembram no episódio dos portáteis? É, aqueles episódio de 7. bizarro, um Epsonzinho rodando CPM, bizarro. Nós tivemos... O Franklin Ace 1000. Não acredito. Franklin, Cara, olhem na letra H, Hewlett Packard. Nós tivemos a HP 85 com um módulo adicional que pode rodar CPM. E um computador com o nome de Hobbit. É, Hobbit, é. Ele deve ter vindo do condado de Shire. Eu não entendi o que ele falou. É, vindo do Shire com pés cabeludos. E roda CPM, que é o pior. E BMPC, claro, óbvio. O IMSAI 8080, que é a máquina mais conhecida por conta de ter sido usada no filme Jogos de Guerra. Ah, verdade, é ela. Ó, aqui, MSX, e curiosamente, alguns MSX padrões vinham com possibilidade de rodar CPM. O K-Pro, que o... Máquinas padrões de fábrica. K-Pro, que cá entre nós é histórico, porque nesse micro que Arthur C. Clarke escreveu a maioria de seus romances. Bizarro. Alguns Osborne, Osborne 1, Executive Vixen. O PC-88 da NES. 88. Pô, ele também usa os 80, né? Tem uma grande facilidade, né? Verdade. E os 80 de 8 alguns modelos. Existiam umas máquinas da Philips que eram padrões próprios. Philips 3003, 3004, Philips P2000T. Curiosidades aí. O Sanco P Pro 2 é a mesma coisa que o CPM 2.2. Nossa. O Samsung SPC 1000 que a gente comentou no episódio lá atrás, há quase um ano atrás, o episódio sobre micros japoneses. Bichos asiáticos. Caramba, o SpectraVideo. O SpectraVideo rodava CPM. O que o César falou agora, o Sharp, a família MZ e a família X1. O Sword M1. O Sword. Nós temos o Spectrum mais 3. Ou seja, o Spectrum aí também rodando. Qual você falou? Os meus bons e velhos Tands aqui, ó. O Tandy TRS-80 modelo 2, 4 e modelo 4P. O TI-99 4A da Texas Instrumentos. Com a placa difícil para rodar CPM. Ó, falando de máquina nacional, esquecemos de uma importantíssima. Unitron 8000, uma máquina biprocessada do São Paulo. O Unitron, aqui, ó. Ele era meio... Ele utilizava um clone do 6502 e utilizava um Z80. Cara, o Unitron 8000 a gente vai ter que... fazer um capítulo pra ele merece. Cara, a Unitron merece um... Era isso que eu ia falar. A Unitron merece um capítulo especial porque ela se destacou. Eu acho que a Unitron, ao lado da Microdigital e da Prologic, as três merecem. Com certeza. Elas trouxeram algumas grandes pérolas da nossa infância. Para que nós pudéssemos E por que não a CCE também? Sim, claro. CCE Exato Pro. Não, MC1000, rapaz. MC1000, sim, claro. Então, ó, pra MSX, né? Convenhamos. Né? E um micro específico que se perdeu na história, que é o Micromint SP100, mas que vinha com o Hitachi HD 64180, que muitos vão lembrar ou conhecer pelo nome de Zilog Z64180. Ou então, com algumas mudanças aqui e ali, Zilog Z180. Bizarro. Alguém que usou esse processador. Agora, um dos últimos que usou esse processador. na lista. Isso é uma mosca branca. Isso é uma mosca branca com pintinhas amarelas. Agora, a pergunta que eu vou fazer que eu vi na lista: um Vector Graphics seria uma máquina exclusiva para rodar AutoCAD, CPM? O Vector é uma máquina feita na antiga União Soviética. Não, o Vector 06C. O Graphics não. Tô falando do Graphics. Aliás, eu vou jogar para vocês se divertirem no show notes de link sobre o Micromint USB 180. Inclusive organizado pelo próprio Steve Ciarcia.
Olha. Uau, ainda teve uma versão FX, que era uma versão melhorada, cara. Então, é um mico que ia ficar esquecido se ele não tivesse lá o simpático HD 6480. É uma curiosidade interessante, até porque durante muito tempo o Z180 foi tido como um dos possíveis sucessores dos 80. Quem se lembra da época que se falava de um MSX3 32 bits e tal, um citado 0 Z180, tem a parte que não acaba. E provavelmente tem muito mais coisa que tem, né, que rodou o CPM que provavelmente se perdeu. A gente não teve acesso, não sabe. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que é isso. Então, nossa homenagem, nosso tributo ao trabalho do Gary Kildall, nossa homenagem ao pessoal da Digital, que por um acaso do destino, ou sabe-se lá o que podemos definir como, não acabaram não sendo hoje em dia ainda o padrão não continua. Já pensou se o Gary Kildall tivesse fechado com a IBM e não fosse a Microsoft? Isso é um dia que a gente pode fazer, podíamos pensar em no futuro fazer, já que a gente gosta de prometer, fazer um episódio, exatamente, fazer um episódio de What If, né? Fazer um, o que aconteceria hoje em dia chama-se RG, né? ARG, né? ARG. Ah, tá. Mas seria jogo de realidade alternativa. Um dia a gente pode pensar em fazer um negócio desse, né? Se não tiver nada pra fazer, como diz o quinto elemento, se tiver o dia que estiver desgostoso da vida, faz um ARG. A gente pode pensar em fazer um negócio desse, né? Estilo Fed. Aí a gente chamou o cabeçudo do Vigia. Por essa citação a Marvel, acho que é hora da gente partir, né? Cara, a hora do parto é tão dolorida, mas infelizmente a gente tem que partir. Então, a todos vocês que nos aturaram até aqui, mais uma vez, nosso muito obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Pedimos desculpas pelo áudio se houve alguns problemas, porque no momento que nós gravamos o Skype não estava colaborando muito, e sim, a gente grava com o Skype. A gente não tem condições de gravar pessoalmente por diversos motivos, como vocês já ouviram no episódio que nós comentamos no episódio especial. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio com as falhas, com os nossos erros e gracinhas e bom humor. Vou ver que a gente faz um bocado de piada também. A maioria delas não tem graça. É piada nerd. Tose. Não, é sem graça mesmo. É sem graça mesmo. Se fosse nerd, nossos ouvintes entenderiam e ririam. Outros iam dizer que não entenderam, mas no fundo estavam rindo, porque não querem admitir. E outros ririam sem entender. Então, gente, gostando ou não gostando, nós agradecemos a sua audição. Pedimos vocês que comentem, que informem a gente o que vocês acharam. Se acham que podia melhorar, podia acrescentar alguma coisa, cortar, falar. Nós agradecemos todas as críticas construtivas que vocês possam nos fornecer. Nosso e-mail de contato retrocomputaria@gmail.com, nosso Twitter retrocomputaria. Comentem na Combo Podcast, no dimensãonerd.com, comentem no retrocomputaria.blogspot.com, estejam dando a sua opinião e lembre-se que a gente sempre diz, seu comentário é o nosso salário. Então é isso, considerações finais, senhores? Um grande abraço a quem nos ouviu até esse último momento. É óbvio que o episódio foi longo, mas não foi o suficiente, e a herança do CPM continua firme e forte, e eu espero que onde quer que estejam, o Gary Kildall e o Tim Olmsted não tenham ficado muito irritados conosco. Eu acho que eles estão dando voltinha no caixão, mas tudo bem. A gente abafa, a gente compensa nos próximos. Bem, gente, peço desculpas pela minha péssima memória de eu não ter lembrado nenhum atalho do Onde Está. Mal sapão. Senhores, uma boa noite a todos. Obrigado por terem ouvido as nossas besteiras, nossas gracinhas. E comentem. A gente tenta melhorar no futuro. Grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma sessão de comentários do Retrocomputaria. Vocês ouviram a terceira parte do nosso episódio de CPM. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos de ter feito. E hoje nós temos mais uma vez o Headmaster dessa bagaça, Ricardo. Que Headmaster é nada, cara. Eu sou apenas mais um. Olá, gente. Tudo bom com vocês? O João, que enquanto não consegue dominar o mundo, tá com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aí. Estou aqui por enquanto. E mais uma vez, dando ar de sua graça, no bom sentido, claro, o nosso amigo Márcio. Aí, there, todo mundo bem, todo mundo feliz. Vamos meter bronca nessa bagaça. E vamos começar a leitura dos comentários a partir do episódio 10, episódio Basic,
que não foi nada básico. O Márcio Neves deu um pulo da cadeira, né? O All Basic. Caramba, na época do meu MSX eu passava horas e mais horas inventando programas. Aprendi a programar nele de forma totalmente autodidata. Você não foi o único, Márcio. Todos nós, né? Todos nós. O único guia era mal a input, né? Mas vamos pular essa parte. Cara, aprofundando-se no MSX pra quem tinha condição. O maneiro do input era você descobrir os erros, né? Esse que era o mais maneiro. Até porque input era coisa linda, né? Tinha errata doidada. Até o Milton Leite tem um comentário sobre isso, né? Opa! Que beleza! A input tinha errata da errata, cara. Enfim, mas talvez a input mereça um episódio à parte se a gente conseguir alguém que tem input. Eu tenho. Conversar com a gente. Eu tenho. Você conheceu alguém? Eu também tenho a input completo, mas você conheceu quem editou a input? Quem editou a input? Enfim, se você é nosso ouvinte, editou input, por favor, entre em contato com a gente. Editou, adaptou, enfim, cuspiu pra colar alguma coisa, já tá valendo. Enfim, se você é nosso ouvinte, conhece alguém que editou input, enche o saco dele pra ele entrar em contato com a gente. Sei como posso botar os pés na frente dos bois. Eu diria que o computador que tinha a listagem mais apurada era o do TRS-80 Color. Sim. E os menos era o Apple MSX. Eu sei porque eu usava os códigos dele no curso de Basic que eu fazia, que era um TRS-80. É fato, todos eles rodavam redondo. Mas pula essa parte. É que você falou em botar os pés na frente dos bois, é botar os carros na frente dos bois. Hein? Vitrola! Você acabou de atropelar o ditado. Ditados só estão aí pra ser atropelados. O Daniel Carneiro parabeniza pelo trabalho e comenta que a qualidade do áudio melhorou muito. E olha, Daniel, acredite se quiser, vai melhorar mais ainda quando a gente fizer uma vaquinha pra comprar um microfone novo pro César. A gente vai fazer a campanha no podcast. E o meu xará, que não, obviamente não sou eu, comenta de um programinha para usar o Basic do Apple I como linguagem de script para quem tem macOS 10. Maneiro, hein? Tá aqui a URL e tem versões do Basic para usar Commodore Basic no Windows. Maneiro isso, hein? Interessante você usar como linguagem descriptiva e fazer shell script, você escrever um programa em Basic. Que legal. Pra quem gosta de Basic, eu gosto. É maneiro. Deve ter ninguém que deve estar torcendo o nariz aí, mas é um mero detalhe. Provavelmente deve ser aqueles que preferiram logo não, mas forte. Cara, ia ser legal alguém scriptar um sistema operacional moderno em Logo. Eu acho Logo, assim, sensacional. Lamento que seja totalmente esquecido, né? Mas fica a dica. Não totalmente, né? Tem gente que toca ainda alguns sisteminhas Logos aí, mas não o devido conotação no meio como deveria. Mas enfim, fica a dica aí pro pessoal que faz, por exemplo, o Android Script Environment para adicionar suporte a Logo e a Forte e a Basic no ambiente. Eu acho que seria totalmente válido. Bola pra frente, né? Ainda tem um comentário do Nélio que falou muito legal, tanta coisa pra recordar. Isso no 10B. Pergunta do Trafalgar. Lembrando do jogo Trafalgar, clássico jogo publicado na Microsistemas número 67, se eu me lembro bem o número, especial sobre jogos. Devo quase ter quebrado a mão digitando aquele bendito. Mas aquele jogo, eu nunca consegui rodar o Trafalgar, mas eu consegui, pelo menos com ele, uma coisa. Eu consegui aprender exercitar a digitação com ele. E eu nunca consegui ver o Trafalgar rodando. Deve ser por isso que eu sou desse jeito até hoje. Eu acho uma puta falta de sacanagem. A gente entende, né? Quem não ficava horas e horas digitando e depois perdia tudo, dava erro na fita e afins, né? Nem me fale em fita. Nem me fale em fita, senão você vai ficar mal na fita aqui. Daí a gente passou pros nossos episódios de final de ano / janeiro, né? Começando pelo easter egg das revistas japonesas. Só explicar uma coisa, gente. A gente também merece um férias. Não é que a gente não queria gravar. A gente gosta pra caramba de gravar esse negócio, essa bagaça aqui. Tanto é que a gente não tava nem esperando conseguir fazer esse easter egg de revistas japonesas. E aconteceu pela manchete.
pintou a oportunidade, vamos gravar, o pessoal vambora. Porque Como vocês viram, a gente gravou nos 2 vídeos, rodei com a câmera, a gente comentou, falou, e o Felipe MPC deu feliz ano novo, gosta muito, adora o podcast, perguntou sobre os erros de gravação que saíram depois. O César lembrou, calma que não saiu tudo. Obrigado, Felipe, por estar ouvindo a gente. O Rui Aquaviva comentou. Primeiro achou a gente a partir do YouTube. Interessante porque ele não achou o podcast, ele achou no YouTube os vídeos, aí depois ele veio chegar aqui. Mais uma vez, você no tubo. Oh my God. E ele comentou também com o sistema do projeto MSX Bug, o trabalho que ele teve para digitar. Ele viu as revistas e lembrou do trabalho de digitar, perguntou se alguém tem essas listagens do MSX Bug já digitado. Olha, houve alguns projetos de gente digitando esses programas e compartilhando. Talvez, Rui, você procure no site basic.msxal.com, o projeto msx.bash, talvez esteja lá, porque o mantenedor desse site ele tem colocado bastante software da época de MSX, feito em Basic, ele está colocando disponíveis os programas lá. Talvez tenha lá. Aliás, um dia desse tem que ir lá para ver se eu acho Trafalgar. Ele comentou do projeto do Clipe Informática, transmissão de software através das ondas de rádio. Sim, eu lembro disso, da Rádio USP. Ficava chateado por estar no Rio de Janeiro e não poder ouvir a Rádio USP. Éramos 2. Era interessante. Outra coisa legal, eles transmitiam um texto dessa forma. Era o primeiro programa de rádio para surdos, porque eles transmitiam pelas ondas de rádio e era acoplado ao computador, ele recebia por fita cassete e carregava no micro, pegava software dessa forma. Juro pra vocês que na época eu pensava que isso era lenda. A curiosidade é que o programa Clipe Informática ainda existe na Rádio USP e o responsável ainda é o mesmo, o Alexandre Feges Neto. Alexandre, se você estiver ouvindo a gente, pode ser que a gente vai atrás de você. Não somos stalkers, bom lembrar, não somos perseguidores, não queremos matar ninguém, mas nós gostaríamos um dia conversar contigo para o Reto Computaria sobre o programa Clipe Informática. Pode estar certo disso. A gente vai... Em algum momento, né, tempo e espaço será feito. Sim. Além dele, a gente teve 2 episódios easter eggs, só para lembrar, gente, foram mais de 150 pedacinhos de áudio que foram devidamente sorteados e colados e montados ao acaso. Tem áudio que saiu repetido sem querer, mas deu pra render 2 episódios de um pouco mais de 40 minutos e eu tenho certeza que deu muita risada. Todo mundo riu um bocado. Editando deu pra rir um bocado. O César, por exemplo, que não é o César Cardoso, disse que riu tanto até criar setor defeituoso. Muito bom, ri até criar setor defeituoso. Até da Bad Block. Ele gostou da ideia da plaquinha com a foca. É uma ótima ideia, vou colocar numa sala de reunião. Nós gravamos nós vamos ter alguns episódios que vocês vão ver que a gente conseguiu gravar em loco, todos nós presencialmente, e graças a Deus dessa vez eu não precisei levar a plaquinha da foca. Ainda bem, né? Não houve necessidade de levar a plaquinha da foca, mas a ideia permanece. Eu já usei a imagem da foca hoje. Eu que o diga. E o Rui comenta na segunda parte do episódio de easter eggs. Além da diversão proporcionada, esse episódio especial foi importante para dar uma ideia do trabalho que dá fazer um podcast. Cara, dá trabalho pra caramba. Um amigo nosso, o pastor Cleibon, do Margarina Nerd, ele estima que para cada minuto de áudio pronto, ele gasta de 5 a 7 minutos de trabalho. Então daí dá pra você calcular. Para um podcast de 1 hora, você vai gastar umas 5 a 7 horas de trabalho. Isso lembrando aos senhores que 90% dos nossos podcasts são gravados à noite, tem dia de semana e a gente tem que acordar cedo. E as gravações terminam tarde, bem tarde. Então, se vocês desconfiarem, o César, o João, o Ricardo, ou mesmo o Sander estão com voz de sono, não é desconfiança, não é verdade. Ele fala assim, quando a gente escuta, pensa que é só ligar a gravação e bater papo, mas esse episódio mostra que tem muito mais do que isso. Sim, acredite, a gente entra com o gravador ligado e pega tudo que é possível, porque depois pode ser usado. Falou alguma coisa sobre você, né? A gente comentou sobre Microsoft, comentou algumas coisas, ele falou alguma opinião dele sobre a questão da Microsoft. A gente foge do assunto que nós vamos falar. Parabéns pelo primeiro ano de podcast, obrigado pelo ano de diversão, pelas informações interessantes e pelas lembranças proporcionadas por esse excelente trabalho que vocês estão fazendo. Rui, eu só tenho a agradecer pelo seu comentário e dizer que a gente ficou muito contente quando eu estive na Campus Party numa conversa com os nossos hosts da Combo Podcast, o Vinícius e o Thiago, falaram que o nosso podcast está batendo algo em torno, em média, de 5.000 downloads por episódio.
Claro que a gente não tá chegando nem perto de alguns podcasts medalhões aí que batem 50 mil ou mais. Mas por um podcast de um assunto tão específico, por uma pauta tão focada, 5 mil downloads é uma vitória. Tá bom pra caramba. É extremamente considerável, né? Se você for pensar que nós estamos falando do Mar Morto, desculpe o trocadilho, né? Se é que você me entende. A gente compartilha com todos os nossos ouvintes, agradecendo a todos que têm ouvido a gente, todos que puderam estar. Alguns vieram falar comigo na Campus Party. Infelizmente, Rui, a gente não se encontrou na Campus Party para conversar, bater um papinho, mas como eu falei no final do episódio B, quando a gente comentou sobre a Campus Party, a gente está vendo a possibilidade de, quem sabe, no ano que vem, ter uma bancada na Campus Party dedicada à retrocomputação. Então eu vou estar lá com a MSX, o João também deve levar a MSX, talvez levar alguma outra máquina. Quem tiver outras máquinas assim, será, eu acho que é um bom ponto de... Se alguém, inclusive, tiver uma sugestão, à medida do possível a gente leva. Agora, se algum engraçadinho pedir X68000, FM Tals, aí que leve. Tá, eu vou levar um ENIAC. Tá tudo bem. É que é pequenininha de bolso. Aham, Cláudia, senta lá. E o César, não é o César Cardoso, comentou: episódio fantástico, me diverti muito. O cliente servidor RTP e ainda é monousuário é impagável. E ainda falando dos especiais, o Samuel Varela, de Crato, Ceará, que é talvez o maior comentarista de podcast desse nosso Brasil varonil, salve, salve. Aliás, lá no debate de podcasts teve uma homenagem ao Samuel, foi lembrado por alguns, e o maestro Billy disse, citou ele mais um outro, falou: se esses pararem de comentar podcast, tem uns 4 podcasts que vão cortar os pulsos. Ter gente que vai ter problema existencial sério nessa vida. Mas, enfim. Voltando, Samuel Varela, com toda a sua verve, com toda a sua dialética, ele quase ficou muito divertido. Exatamente, quase verborrágico. Obrigado, Samuel. Obrigado por ter ouvido. Então, César Ricardo Jimenez mandou um e-mail pra gente. Ele tá falando que esse episódio foi muito legal, tocou o assunto e só dá pra discutir uma mesa de bar. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados tenham fora aqui. Um papo mais de hora que não dá pra falar tudo em um e-mail, claro. Ele disse que não há nada errado em usar a instrução GoTo. Ela é boa e útil, mas sofre do mesmo estigma que só da herança múltipla do C++. Ou seja, só porque maus programadores não sabem projetar sistemas e criar programas toscos e impossíveis de se dar manutenção, não quer dizer que uma instrução seja ruim. Aliás, várias alternativas do GoTo, quando otimizadas pelo compilador e forem lá para o binário, vai se transformar em um simples JMP. Ou seja, depende de quem usa, né? Que nem um bisturi, salva ou mata. Sendo que o pessoal da programação prefere sair correndo quando vê um GoTo, né? É tipo, vamos fugir. Ele diz que como programador, ele considera a linguagem mais fácil das modernas. Sim, sim, claro. Eu não acho C uma linguagem fácil, me desculpa, César, me permita me discordar de você. Eu não acho que C seja uma linguagem fácil. Eu acho que é uma linguagem, se você estudar C, como o pessoal ensina Pascal, fica fácil porque é basicamente trocar uma coisa ou outra. Mas C não é uma linguagem lá muito fácil por causa da sua própria forma. Não tô falando mal de C, ele comentou que ficou sente um pouco decepcionado, que a gente falou mal de C. Não é que eu tô falando mal de C, eu tenho o maior respeito por C, afinal das contas Linux foi feito em C. O Unix foi criado para o C e o C para o Unix. Eu tenho o maior respeito por C. Eu tenho um compilador C instalado aqui no meu desktop. Claro, tem que compilar programa, eu preciso dele. Não é que eu tô falando, a gente falou mal do C, não era esse o objetivo, longe disso. Mas C não é uma linguagem trivial. Depois que você pega o jeito, você entende, você pega lá e consegue entender aquelas manhas, conseguir descobrir o grande mistério que existe por trás dos ponteiros, C torna-se uma linguagem mais fácil para trabalhar. Mas é uma linguagem que pode se tornar facilmente muito complicada. Eu não acho que C seja tão difícil. O negócio é que em C, a chance de você cometer erros, a margem é bem pequena. Basta um ponteiro mal feito e você derruba o teu sistema operacional, por exemplo. Sim, com certeza. Então, isso é fato. E em 8 bits, então, isso é mais explícito ainda. Eu acredito que seja uma excelente linguagem. Com certeza ninguém aqui fala mal ou detesta C. Até que tu olhe meio torto pra C Sharp, mas não é o caso, não é o foco que a gente vai falar agora, mas até C foi altamente falado, foi altamente, vamos dizer assim, até glorificado, da época ainda do MSX ainda, já se falava muito bem de C. Até porque se for pra trollar, vamos falar mal de C++, né? Pronto, trolei.
E ele diz aqui que lança um desafio. Me mostrem apenas um microprocessador ou microcontrolador que não tem um compilador C escrito para ele. C é a segunda linguagem de programação mais usada do mundo. Se não mudou nada no ranking da TIOB, primeiro é Java, segundo é C. Java. E César, por favor, não trola o Java agora não, tá? Tudo bem. Pula. Contém. Eu já trolei C++, então tá bem. Ele não falou alguma coisa sobre indentação de código. Ele diz que quer fazer como quiser, ele não é muito favorável à indentação de código só é uma coisa que você leva a sério se você programa em Python. Se você não programa em Python, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Bom, agora nós temos um e-mail do Rombis Luiz que pode ser, digamos, um pouco polêmico. Música não. Seco e rude. Eu sei que vocês produzem eles com maior carinho e etc. Mas não gosto de podcast com música. Até já gostei disso. Ripei pra ouvir MP3, pra ouvir em qualquer outro lugar, mas percebi que em 2010 não ouvi nenhuma vez. Já o resto da computaria default, eu até que me deleito. Ouço 2 ou 3 programas por semana no modo shuffle, apesar do áudio de alguns programas não ser uma maravilha. Isso nós já sabemos. E de eu não conhecer metade dos micros citados, me sinto em casa. Acredite, a gente também não conhece todos os micros citados. A gente acaba, na pesquisa, a gente acaba descobrindo. E a tendência é a gente caminhar para cada vez mais micros obscuros. Quando a gente chegar nos clones russos do DZX Spectrum, cara, aí a gente vai andar com vela na mão. Who the hell are you? O Rubens comenta um pouco da história dele com o CP500. Sim, né? Que era da casa do irmão dele, que ele comprou com muito planejamento antecipado, que obviamente computadores naquela época eram caríssimos. Inclusive tem uma lista de discussão, se eu não me engano, de Apple, que estavam comparando o preço da época de um Apple II todo equipado a de um carro popular, de um Fusquinha. E olha, era mesmo, a Apple sempre trabalhou com margens de lucro um pouco altas, mas típico da Apple. Mas mesmo em países centrais, os micros da época eram muito caros. Falava, não era nada incomum micros custarem $1.000, $1.500, sei lá, $2.000. Pois é. Em comparação, hoje em dia é difícil você, um micro de $1.000, você compra um avião. E na época, dependendo do que você quisesse comprar, $1.000 não era nem o topo de linha. Bom, continuando. O CP500 me foi mais útil quando pifou, fornecendo componentes eletrônicos para a prática eletrônica. No interior, componentes só na sucata. O que dava para aprender nele era Basic, porque o resto dependia de compilação e, portanto, dependia de revistas ou livros que no interior não existiam. Logo, só aprendi Basic, tendo um certo orgulho de ter aprendido, entre aspas, sem revista nem nada do tipo. Só na base de visualização da fonte de programas. Santo break. Aliás, ele cita, inclusive, que houve nossos podcasts num amplificador que foi feito com 90% de componentes no meu final do CP500. Só uma pergunta, agora eu não lembro. A placa brasileira do CP500 era também aquele esquema plantação 74LS? Positivo operante. Aliás, eu acho que tudo no Brasil naquela época era plantação de 74LS. Enfim, como o 74LS serve para qualquer coisa, basicamente, né? Você monta qualquer coisa com 74LS, daí o CP também era uma plantação de 74LS. Cara, a Disk 2, do Wozniak, criador do Apple, meia dúzia de 74LS. Quem faz o papel da controladora muito cai em cima do 6502. Eu tava conversando disso com o Quinto Elemento há pouco tempo. Que, aliás, ele também reclama que no interior trabalhei em eletrônica com reparo de aparelhos em 97 e 98. Era época de PCs, mas tudo chega atrasado aqui. Muito MSX e o que tinha de mais novo era 286. Espero ansioso por comentar sobre a parte eletrônica desses micros. E você vai ter. Aliás, já citamos um pouco do CP500 aqui. Falta de padrões nos conectores, expert. Falta de padrões de fonte. Interfaces despadronizadas na comunicação interna entre as partes. Poxa, ele tá citando o MSX de novo aqui no Brasil. Isso sabemos que teve. Muita gradiente. Muita gradiente. Rolou muito expert na mão dele. Isso sabemos que teve, mas acho que seria interessante saber que variedades existiam. Às vezes desligo o cérebro quando falo do software. Quando falam do car channel, eu até dou um pulo e aumento o volume esperando algo sobre a parte eletrônica ou lógica do hardware. Poxa, então eu vou falar aqui uma entrevista posterior com o car channel ou com o Ricardo Asa, entre outros projetistas, para fazer você ficar muito feliz. Né? No caso do Ademir Castanho, a gente vai ter que embebedar ele.
No caso do Asa, a gente vai ter que fazer ele sair da pauta, mas a gente dá um jeitinho. Estamos aqui, tá na pauta. Está na pauta, estamos aqui justamente para tentar falar com esses mestres da escovação de bits, né? E ele sugere um tema: meios de comunicação pré-PC, antes dos modems seriais, de 1200 ou 9600 bps, o que existia, como se modulava os sinais de fumaça. Lembro que transmissor de ondas curtas fazendo link via serial, mas não sei se eram tão comuns ou se era implementação caseira. Poxa! Olha, Ruben, a ideia é boa. É um assunto que a gente pode pensar assim. Vou te dizer que essa sugestão vai ser aceita, a gente vai pensar nisso para futuro sim. Não posso te dizer exatamente quando, mas é uma ideia boa para se falar. Com certeza. Tem um provedor internet Wi-Fi, por isso a curiosidade. Cheguei a ligar saída de áudio do Prológica num transmissor FM. Prológica aqui, no caso, eu interpreto o CP500, né? Para gravar o áudio num 3-em-1 que não tinha entrada. Só não tentei fazer um link sem fios, porque na cidadezinha não tinha outro computador daqueles para ligar. Mas a ideia eu tinha. Não entendia por que gastar com linha telefônica se um transceptor da faixa do cidadão de 28 MHz poderia conectar as máquinas. Era só desplugar do gravador cassete e plugar do rádio amador. Se atenderem uma das duas ligações, prometo que eu ouço uns retro hits. Olha, sugestão anotada, gostei muito da sugestão, são coisas assim, bem bacanas de se comunicar. Vamos pesquisar. Não, gente, isso é um assunto muito extenso, né? Bem extenso, exato. Então, das comunicações pré-internet, pré-até BBS, né? Tem muita coisa. Algumas coisas teve gente. A gente comentou algumas coisas em micros específicos que tinham, por exemplo, o Zeconet, um negócio de cabeça, o Zeconet da Acorn. Mas a gente realmente não fez um episódio mais estruturado sobre o assunto. O Rômulo Barreto nos mandou um e-mail dizendo que é um entusiasta de retrocomputação, programação eletrônica aplicada aos jogos, tem um TK90X e um CP200, infelizmente ambos não funcionam, tem estudado processador de 8 bits e gostaria de saber se o pessoal do Retrocomputaria costuma se reunir para troca de conhecimentos, se trabalham com isso, se pretendem, se há muita gente interessada nesse assunto. Bem, vamos falar em poucas palavras. A gente se reúne nos encontros de usuários de MSX, todos nós somos usuários de MSX, mas temos muito carinho por todos os outros micros da área. Como vocês veem, o João tem uma coleção imensa. Imensa é bondade sua. Eu já tive, mas hoje me mito a MSX. E o César também tem suas coisas. E já tive bem mais. Quinto Elemento, com certeza, também tem bastante coisa interessante. Sim. E a gente pretende gravar em breve, vocês vão ter uma gravação, vai ser a primeira entrevista do Retrocomputaria com um amigo nosso, não vamos dizer quem, vamos manter o segredo, não é o Quinto Elemento, vocês perguntem, é um amigo nosso que é colecionador. Eu já conversei com ele disse que tem disponibilidade e ele vai gravar conosco. O apelido dele tem a ver alguma coisa com pêssego em japonês, não, né? É quem eu tô pensando? Sei. Deve ser. Nossa, agora viajou legal, hein? Então, assim, se você entende japonês, você já entendeu aqui. A gente tem encontro, basicamente os encontros lá de MSX, por ocasião dessa gravação, provavelmente serão nos dias 2 de abril, no feriado de Corpus Christi em junho e talvez no dia 26 de setembro desse ano. O problema que a gente tem ainda para confirmar algumas coisas de data é porque 2 de abril não pode ser confirmado, o feriado precisa estar confirmado, 26 de setembro a gente tem a concorrência do Rock in Rio. Eita. Pesado, hein? É assim, pesada a concorrência, hein? Haja coração! A gente vai, com certeza, vai perder a audiência pro Rock in Rio. Então, como a gente não quer atrapalhar também a execução do Rock in Rio, né? Nosso encontro tão grande, a gente vai ver ainda, mas a gente já está acertando a data. Infelizmente não trabalhamos nessa área, a gente trabalha, cada um trabalha com uma coisa. Se você puder ouvir lá o episódio 0, a gente explicou isso um pouco melhor. De lá pra cá não mudou. Por enquanto. Tem gente interessada na área, sim, tem gente, mas lembre-se que tem gente interessada, mas tem muito mais gente interessada em apenas usar a internet para Orkut e MSN. Agora, eu conversei com o Ricardo sobre isso e venho aqui fazer publicamente aqui um incentivo aqui ao pessoal. Por exemplo, aqui no Rio, além do encontro de MSX, também tinha um encontro de Amiga. Foi o pessoal da Lixa Amiga produzia. Teve, se não me engano, os 3 encontros. Eu, infelizmente, só fui a um, mas achei muito bacana. E volto a conclamar aí o pessoal de outras linhas, reúnam-se que nós apoiamos. Eu vou, na medida do possível, como eu fui no do Amiga na época. Cadê o pessoal do Apple? Cadê o pessoal do Amiga de novo? Commodore, Spectrum e etc. Em São Paulo ainda tem mais incentivos
relativos a isso. Em São Paulo teve um encontro recentemente do Apple II, foi pequeno, mas foi muito proveitoso. Levaram, inclusive, um Apple II GS, para quem não conhece, uma máquina rara, disputada a tapa agora, que as autografadas pelo Osh principalmente. Foi muito bacana. Também tem encontro de Spectrum no São Paulo, no interior, além dos MSX, Jaú, né? Tá tendo também encontro no Sul. E eu volto a conclamar o pessoal, poxa, gente, façam mais eventos aí pelo Brasil afora, Rio, São Paulo e outras capitais interiores do Brasil. Eventos mistos. Olha, se não der pra fazer um evento só de uma linha específica, tenta fazer um evento misto. Olha, vamos fazer o seguinte, se alguém tiver interesse no Rio de Janeiro de fazer um encontro que não envolva só MSX, entre em contato com a gente, porque a gente pode pensar na MSX Rio e separar um espaço ou um dos dias, porque o feriado de Corpus Christi são 3 dias, a gente pode usar no SESC, a gente pode pedir um terceiro dia para fazer encontro não só de MSX, fazer com outras plataformas. Fazer um encontro. Se alguém tiver interesse no Rio de Janeiro, assim, se tiver, mas aí a gente precisa de gente para participar. Não basta a gente querer organizar, a gente está junto, a gente não tem só gente curiosa, a gente precisa de gente que tenha Commodore 64, que tenha Apple II, que tenha Spectrum, que tenha TRS Color, que tenha disposto e funcionando para poder usar, para poder colocar. A gente pode pensar nisso. Entre em contato com a gente. E aliás, também, por favor, vão os cheiradores de solda de respectivos micros, até porque o nosso amigo Sander, que não participou hoje da gravação, gostaria que alguém desse uma olhada no CP400 Color dele. E o João tá sempre precisando de alguém para querer consertar aquele maldito 1541 dele. Kill it! Fora o Apple IIc, né? Ele fala sobre dar dicas como começar, busca de informações, bibliografia. Cara, procura por Retro Computing, Vintage Computing na internet, começa por aí. Em português você pode começar procurando pelos sites relacionados a MSX. Você pode começar pelas listas, tem lista em português do Brasil de Apple II, de Spectrum, de MSX, MSX-BRL, você tem de várias outras plataformas, que você pode começar de Amiga, tem o pessoal do Canal 3, tem o Canal 3 mais foca é videogame, né? Mas pega micros também. Mas tem muito micro também. Mais um e-mail, é muito legal a gente ver os e-mails que a gente recebe muitas vezes das pessoas que têm que começar a desenvolver, falam com a gente, leram, ouvem um podcast e conta um pouco da história, né? A gente recebeu um aqui, 10 print Hello World. O Nélio Vieira, de Campina Grande, Paraíba, que entra em contato com a gente. Ele descobriu o podcast, não sei enquanto ouviu todos os episódios, obrigado. Sentiu criança novamente, nós abrimos a caixa de recordações para lembrar dos clássicos computadores. Ele contou um pouco da odisseia dele, né? Cursinho informático, ele começou em Feira de Santana, na Bahia, cursinho com CP500. Ele fez durante quase um ano o curso, dali ele acabou tanta fissura, o curso tinha 11 meses e ele acabou em 6, daí começou desenvolvendo joguinhos em Basic, daí teve um TK90X, depois passou pela Input, pela MSX, teve um TK3 com placa CPM, a gente comentou nesse episódio sobre placa CPM, drive de disquete, monitor de fósforo verde, programou muito em Assembly, se encantou, mexeu com a MSX, mexeu com o CP400, partiu para um PCX da Philips canadense. Nossa, não sabia desse. Monitor CJ colorido de 12 polegadas e HD de 20 mega. Garotada, tô falando de HD, achando que seu HD de 1 TB é pequeno. A gente já teve gente, na época a gente trabalhava com HD de 20 mega e tava bom, tá? Não força. Daí em diante nada teve a mesma graça dos bons tempos de micros clássicos, mas é a vida, me arrependo de ter vivido meus pequenos preciosos. Os episódios estão excelentes, não posso nem tenho como reclamar de conteúdo. Continue assim. Ô Nélio, brigadão pelo seu comentário, pelo seu e-mail, pela sua simpatia, por ter mandado esse e-mail bacana aí. A gente precisa da ajuda apenas de vocês para orientar, ajudar, é bom, melhorar. E a gente agradece muito esses e-mails. Aliás, não só do Nélio, mas de todos que mandam comentários e falam. A gente agradece pelos comentários que têm mandado, pelas mensagens simpáticas, porque a gente tenta fazer um bom podcast. E na medida do possível a gente vai chegando lá. João, lê o último e-mail, que é do Giovanni Avelar. Giovanni Avelar. Pessoal, parabéns pelo site, os podcasts são incríveis. Eu estava ouvindo o programa sobre sistemas gravados em FPGA e fiquei muito interessado sobre o assunto de emuladores. Estou com uma dúvida terrível na escolha de um curso superior. Meu objetivo é focar na área de informática voltada para o hardware, entender detalhadamente sobre arquitetura de processadores e sistemas digitais, mas aqui em Belo Horizonte existem cursos na área com ênfases muito parecidas, entre eles engenharia elétrica com ênfase em computação, engenharia eletrônica, ciência da computação e engenharia da computação,
E agora? Qual curso eu devo escolher? Podem me ajudar? Valeu, pessoal, e continue com os podcasts. Sucesso total. A primeira coisa, Giovanni, é observar que cientista e engenheiro são coisas bem diferentes. Princípio, na ciência da computação você está no nível teórico, a sua discussão vai ser teórica, e o engenheiro é sempre prático. Para ficar no primeiro grande exemplo, quer dizer, o físico é teórico, o engenheiro é prático. Então, essa é a primeira grande dúvida. Com relação à engenharia elétrica com ênfase na computação versus engenharia da computação, eu não sei qual é a ementa da engenharia elétrica com ênfase em computação. Tem que ver. Eu acho que no caso dele, que é mais provável ele fazer engenharia da computação. A gente conhece algumas pessoas que trabalharam, são formadas em engenharia de computação. É o caso do Adriano, que trabalhava desenvolvendo do USIX, alguns outros. Engenheiro de computação, o cara tem uma visão abrangente, tanto de hardware quanto de software. Então eu acho, é apenas uma opinião, eu te recomendo que você se informe melhor a respeito. Até pela realidade aí de Belo Horizonte, ele tem uma excelente faculdade que é o FMG, extremamente concorrida, mas é sem dúvida uma das grandes do Brasil em engenharia da computação, engenharia e ciência. Sim. Então dá uma olhadinha na ementa do curso, dá uma pesquisada. Eu acho que para você talvez engenharia da computação seja a opção mais indicada, mas eu não posso pegar e te afirmar categoricamente. Eu acho que dá uma olhada, vê direitinho, pesquisa um pouco e aí bola pro mato pro jogo de campeonato. E aí, seja feliz. Então, senhores, acho que fechamos, né? Mensagem no Twitter, o que tivemos foi basicamente gente na Campus Party procurando, querendo falar com a gente, querendo encontrar. Algumas pessoas ouviram e elogiaram. Eu vou ficar devendo o nome dessas pessoas que falaram. O Bolovokun, que nos procurou na Campus Party, mas infelizmente, se ele vir falar comigo, desculpa, cara, eu não sei não lembro quem é você, sei que você perguntou. Você não lembra momentaneamente. Pois é. O Marco Ruser também comentou da nossa participação no episódio da Espiral. A gente nem comentou disso, né? A gente podia falar rapidamente, bem rápido, né, César e João, sobre que a gente foi aquela gravação da Espiral. Foi uma farra, ponto. Falou tudo, foi uma farra. Os nomes a gente tirou na hora, a gente pesquisou, usou um site para gerar nomes de Star Wars, a pauta foi meio montada no tapa, o Darth Vader sufocando e matando todos nós foi ideia do João. E foi de improviso, hein? Eles são os melhores. Olha, vou falar uma coisa que a gente discutindo, a gente deu umas boas risadas só quando botou as ideias, né? O Ricardo, não, tá ótimo, vamos gravar. Não, foi isso, né? Foi o que deu pra gente arranjar. E o pessoal acho que gostou das coisas, dos efeitos sonoros. Aliás, um detalhe que vai pra comentar, a música que a gente usou na abertura é aquela música clássica da Taberna de Mos-Eisley, quem viu o Star Wars, o quarto filme, episódio 4, A Nova Esperança, só que aquela música está sendo executada em um MSX. Então é retrocomputação também. E Star Wars. Eu tomei esse cuidado na edição. Pra agradecer ao Marco Ruser, que tem mandado várias mensagens pra gente pelo Twitter, falando do episódio de Basic, saudade da época dele de Autodata no Basic, também comentou dos problemas que a gente teve pra download, a gente teve umas bobeadas que a gente deu, tá? A questão do download, falhas que a gente cometeu, aí a gente teve uma conversa pelo Twitter a respeito disso, teve o negócio do lance da Espiral, vocês ouviram. Quem não ouviu, vai lá na Kombi, baixa o episódio A Espiral, episódio número 14, ouçam, a gente teve uma participação especial, não só nós, mas gente da podosfera inteira participou. Acho que é isso. Alguém tem mais uma coisa a acrescentar? Algum comentário? Não. Alguma pedra pra jogar? Não, só deixar um abraço pra todo mundo. Que a gente pode prometer pros nossos ouvintes em 2011 piadas melhores. A gente está se esforçando, embora não sejamos um Radiofobia, mas está se esforçando para não fazer piadas tão cretinas. Mais temas obscuros de retrocomputaria e, se der tempo, mais temas variados. A gente, para melhorar as piadas, a gente já tá ouvindo Radiofobia. Nós somos ouvintes do Radiofobia. Abração pro Léo Lopes e pro Queça. O Léo Lopes, que aliás tem uma camisa agora, uma camisa de MSX. A gente tá ouvindo pra ver se a gente melhora o nível das nossas piadas, pra ver se a gente incrementa essa bagaça. Então, gente, começou em 2011 e o barco tá tocando. Vamos ver onde é que isso vai parar. E eu, além de tudo, também apelo pro mestre Costinha, comprar um livro de piadas dele. A gente volta no próximo episódio, né, Ricardo?
Fala de que o próximo episódio? O próximo episódio é... Vamos fazer uma surpresa? O próximo episódio a gente está cumprindo uma promessa. A gente finalmente cumpre uma promessa. Não vamos dizer qual promessa, mas a gente vai dizer que uma das nossas promessas está sendo cumprida no próximo episódio. Esperamos que vocês gostem. Esse episódio é sensacional. Eu só quero dizer a todos que, mais uma vez, foi um prazer poder participar com vocês. E se vocês tiverem alguma coisa para perguntar pra gente, estaremos respondendo dentro da medida do possível, certo? Márcio aqui que está com penteado no Walter Mercado. Lembrando, gente, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com, nosso Twitter é retrocomputaria e estamos hospedados na Como Podcasts. Um abraço pro Vinícius e pro Thiago Andrade. Isso mesmo, um abração pro Vinícius e pro Thiago, que eu tive o prazer, desgraçada satisfação miserável de conhecê-los pessoalmente na Campus Party. Aê! E estamos saindo todas as quartas-feiras às 10 horas da noite na Combo e no retrocomputaria.blogspot.com. Acertem o horário, estamos marcando 1 hora mais cedo esse ano. Então é isso, pessoal. Nos esperem agora para o episódio 12 e prepare os socos ingleses. Tchau. Uhul! Porrada na cabeça. E só um detalhe, que a primeira regra do Clube da Luta é não falar nada sobre o Clube da Luta. Depois dessa a gente tem que arrumar o juiz do UFC. Iniciando a luta, mas tudo bem. É isso aí, gente. Até mais. Até, tchau.